Olá pessoal, um prazer estar com vocês e vamos continuar falando a respeito do que vamos fazer no grupo de Bem com a Vida, que se inicia na quarta-feira da próxima semana, 7 de fevereiro, às 16h30 na Clínica Lume. Eu tenho recebido, já disse nos 2 vídeos anteriores, fiz 3 relacionados ao grupo, perguntas, né, que têm a ver com aquilo que eu estou expondo sobre o grupo. E recebi algumas, mas eu vou me deter em uma. Uma pessoa perguntou o seguinte: se a parte racional pode atrapalhar o entendimento, a compreensão daquilo que acontece no meu psiquismo, então sou eu mesmo que estou sabotando as possibilidades de melhorar minha condição interior e, consequentemente, minha vida? E eu gostei desta pergunta porque ela possibilita uma reflexão profunda a respeito da participação do racional na manutenção do status quo. Se o status quo está referente a algum tipo de sofrimento, né, a parte racional ela vai colaborar sem nem se dar conta para que assim permaneça, né? Por exemplo, quando você está num determinado tipo de sofrimento, se alguém chega e lhe diz, não, tenta isso, a primeira coisa que você vai fazer é estabelecer uma resistência. Você vai justificar que não dá de alguma forma para fazer aquilo. E você muitas vezes nem sequer tentou, não cogitou, né, aquele tipo de possibilidade, aquele tipo de tentativa. Mas você já nega a possibilidade. Isso é muito comum. Uma outra forma, que também é comum. Você está conversando com alguém, essa pessoa está ali falando sobre um sofrimento, e você aproveita uma pausa dela e diz algo com o propósito de ajudá-la a perceber o que está acontecendo com ela. Ela parece lhe escutar, mas quando você para, ela continua falando exatamente do ponto onde ela tinha parado antes de você começar. É como se você não existisse, você não tivesse ali, você não tivesse dito nada. Ou, por exemplo, no processo de psicoterapia, né, você começa a apontar para uma determinada situação interna da pessoa, tentando ajudá-la a se dar conta daquilo. E é como se você tocasse numa ferida. Emerge uma raiva. Né? Emerge uma raiva. Aí tem a ver com a emoção. E a raiva é porque tocou exatamente na ferida. Né? Seja em grupo, seja em individual. Isso. Mas, em relação, de forma mais direta, à pergunta que foi formulada, como é que o racional interfere, o racional está habituado a determinados modelos. Tudo aquilo que sai daquele modelo, o racional tende a excluir. Há cerca de uns 15 ou 20 anos atrás, lá no norte do Canadá e no Alasca, estavam ocorrendo com uma certa frequência acidentes nas rodovias entre carro e avião, monomotor, os teco-tecos. Aí você diz, acidente com um avião? Sim. Naquela região, principalmente Alasca, tem muito monomotor. Porque ou não há estradas, ou as estradas ficam interrompidas no período do inverno. E aí o meio de transporte é o avião.
E quando o avião dá uma pane, se possível e tiver no local, ele desce numa rodovia. E aí os carros, alguns carros, batiam no avião. E quando a companhia de seguro começou a investigar, a maioria dos motoristas dos carros diziam: eu não vi o avião, eu não vi. E o que eles descobriram era que isso era verdade. Eles não viam, porque rodovia não era para ter avião. Então eles não enxergavam o avião. E quando se davam conta, já estava tão próximo que terminavam batendo no avião. Né? Então a mente excluía aquilo dali que ela não estava habituada. E ela pode usar o racional também para isso, através de justificativas, de racionalizações, né? As mais diferentes, para manter o padrão. Manter o padrão. E aí o que é que se tenta fazer? Por exemplo, na psicologia transpessoal. Encontrar uma forma de deixar o racional descansando para que o emocional intuitivo venha à tona. Eu contei em outros vídeos que na minha formação em psicologia transpessoal, psicoterapia transpessoal, a primeira vez que eu fui a um grupo, eu não sabia nem o que era transpessoal. E aí eu cheguei, foi em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, numa fazenda, e foram 10 dias de atividades, de manhã, de tarde e uma partezinha da noite. E chega sexta-feira à noite, eu cheguei sexta de tarde na fazenda, e aí sexta-feira à noite nos reunimos num grande salão, tinha mais de 40 pessoas do Brasil inteiro, e somente 2 médicos. Eu e um colega, um outro psiquiatra daqui de Maceió. Então, para você ter uma ideia, a gente era isso em 1982, 2 psiquiatras indo a um curso de psicologia e de transpessoal, eram bichos exóticos. E aí eu habituado com os cursos de medicina, né, que se compunha uma mesa, apresentava todo mundo da mesa, o expositor, o professor, e em seguida passava-se a palavra, a mesa era desfeita e o professor ia dar a aula. E era uma aula teórica. Né? Tinha prática também, mas muita coisa, principalmente, por exemplo, quando ia aos cursos de psiquiatria, né, eram aulas teóricas. Mas em outras áreas também da medicina. E aí lá no curso, abertura, chega o instrutor, né, e ele não se apresenta e diz: vão lá fora e façam uma saudação à lua. Aí eu achei aquilo estranho, mas demorei a sair, e quando eu cheguei lá fora, vi o pessoal fazendo todo tipo de balé, né, estranho, saudando a tal da lua. Né? Uma garoazinha caindo, o pessoal às vezes se deitava na grama, e eu olhando aquilo, ainda tentei um pouquinho, mas parecia um cabo de vassoura, achando estranho e me achando estranho. Né? E aí passaram-se uns 25 minutos, ele chamou todo mundo para dentro e aí perguntou como é que se sentiram. Aí cada um que falasse um bocado de coisa, e eu só olhando aqui, achando muito estranho. No dia seguinte de manhã, ele também não se apresenta e diz: saiam, encontrem uma árvore e conversem com ela. Disse: agora sim, agora o negócio ficou ruim mesmo. Né? Eu saí daqui e conversar com a árvore, isso é negócio de maluco. Mas é óbvio que eu pensei, não disse nada. Olhei assim para o meu colega psiquiatra daqui de Maceió, que tinha feito o convite, disse: vamos lá, Gerardo. Eu disse: bora. Olhei meio mal encarado para ele, abusado,
Disse, onde é que a gente se meteu? Onde é que você me meteu? Né? E aí saí para lá, olhei, não vi uma árvore desocupada, já estavam todas lá dialogando, né? Cada um com sua árvore, e eu vi uma lá embaixo, aí eu fui para ela. Aí eu olhei para um lado, para outro, para me verificar, me certificar que não tinha ninguém olhando. E aí me virei para a árvore e disse: E aí, o que é que você tem para me dizer? Obviamente a árvore não me disse nada, ficou calada. Me sentindo muito ridículo, ainda perguntei umas duas vezes, não veio nada, e aí eu fiquei lá calado, só esperando. Quando deu tempo, eu voltei. Aí ele começou a perguntar: E aí, como é que foi? Compartilhem com o grupo. E o pessoal foi falando que a árvore não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse: Maria, que bando aloprado. Né? E eu aqui, nesse meio. E aí ele viu que eu fiquei calado, que até o meu amigo, né, psiquiatra, ele comentou algo, né? Eu digo: Ixi, Maria, está se contaminando. Né? E aí ele virou-se para mim, o instrutor, e disse: E aí, Gerardo, como é que foi? Eu disse: Olha, eu acho que eu escolhi mal a árvore. Ele disse: Por quê? Eu tenho a impressão que a minha era surda, muda, né, e paralítica. Porque não me respondeu absolutamente nada. Aí ele riu, todo mundo riu, e foi para lá, e aí o curso foi adiante, né? E eu saí de lá decidido a não voltar. Decidido. Aquilo não tinha nada a ver, não era científico e não voltaria. E aí, 2 anos depois, um amigo de São Paulo, da área médica e vinculado também à psicologia, ele me telefonou e disse: Olha, estamos trazendo o Dr. Morris Netherton, que é um psicólogo. Ele vem dar um treinamento em regressão de memória. Você quer participar? Eu disse: Quero. Eu disse, tá, então venha. Né? Eu vou deixar o seu nome. Aí eu fui. E aí eu gostei. Ele tinha uma metodologia científica. Óbvio, na época, a regressão de memória, né, ela, principalmente quando se aventava a possibilidade de vidas anteriores, ela era muito menos aceita do que hoje. Né? Hoje já está bem diferente, de 1984. Né? Embora, do ponto de vista acadêmico, ainda não haja nenhum consenso a respeito deste assunto, mas as evidências já são muitas, científicas. Então, veja bem. E aí eu resolvi fazer o curso. Né? E 4 ou 5 meses depois, ele veio novamente ao Brasil, eu fui um mês antes e comecei a me submeter à psicoterapia com uma psicóloga que tinha feito treinamento com o Netherton nos Estados Unidos e era parte importante do treinamento se submeter à técnica. E aí eu fazia sessões de 2 horas, eu ia ficar pouco tempo lá. Aliás, eu tinha um mês somente, de segunda a sexta, todos os dias. E aí eu fazia as sessões com ela, todos os dias. 10ª sessão, não tinha regredido. Surgia uma coisa, surgia outra, mas eu pensava: eu vi isso num filme, e eu li isso num livro. Isso eu devo ter visto na televisão. Né? E deixava para lá. Aí ela me perguntou lá para a 10ª sessão, eu disse: Gerardo, não vem nada mesmo? Eu disse: não, vem alguma coisa, vem isso, vem um flash, vem uma imagem. Né? Mas isso é coisa que eu vi no filme. Ela disse: não tem importância, solte a imaginação, libere. Libere a imaginação. E vamos ver o que acontece. Está certo. E aí, naquela sessão, trabalhando o mesmo foco, no mesmo foco, surgiu a cena do filme Conan o Bárbaro. Eu disse: eita, danou-se. Eu tô no filme.
mas tudo bem. Ela disse, deixa rolar, então eu vou deixar rolar. Aí lá estava eu, era um daqueles cavaleiros, né, sentado num cavalo enorme, peludo, né, vestido com peles, a espada longa, reta, né, e os cavalos trotando na neve. É uma cena bonita, aquela cena inicial de Conan o Bárbaro. E aí daí a pouco eu comecei a relatar, eu tô assim, a cena foi mudando e já não era mais aquilo. Aí entrou uma outra cena e eu fui entrando num trabalho regressivo que tinha tudo a ver com aquilo que eu coloquei para ser investigado. E a partir daí eu comecei a vivenciar as regressões que me ajudaram bastante, muito, em relação a medo de altura, em relação a um bocado de coisa. Aquele mês me ajudou, equivaleu a 5 anos de psicoterapia usando só a linguagem, ou mais do que isso, né? Mas foi aí que eu comecei a entender aquele curso lá de treinamento em psicologia transpessoal, a história de saudar a lua, de conversar com a árvore, né? Na verdade, eram estratégias para que o racional ele ficasse um pouco de lado ou muito de lado e o emocional e intuitivo tomasse conta, né? Porque é através do emocional e intuitivo que você vai mais profundo no seu inconsciente. Através do racional, você fica na superfície, você fica boiando e boia. Aí eu compreendi. Aí voltei para o treinamento de psicologia transpessoal. E a partir daí eu fui entendendo que são necessários recursos, né, para que a parte consciente e racional ela fique de lado e libere a instância do emocional intuitivo e aí você traga o material, né, que está oculto no inconsciente, que é o substrato, a matriz do sofrimento, do limite, do bloqueio atual. E aí você tem uma condição melhor, se você for sensível a esse tipo de trabalho, né? Se as suas resistências não estiverem, digamos, tão fortemente estruturadas, de resolver muita coisa que atrapalha a sua vida. Então, o racional, ele pode e muitas vezes atrapalha. Mas o racional da pessoa que quer, ele pode colaborar na medida em que você solta o plano do imaginário. Porque você pode começar pela imaginação e a imaginação abre a porta para que o conteúdo subjacente ao consciente, que está lá nas camadas ocultas do inconsciente, venha à tona e emerja com a carga emocional que lhe é característica. Não é a história que é o mais importante, é a carga emocional. E junto com a carga emocional, os mandatos, as decisões tomadas, que podem ter sido tomadas na infância, né, em vida intraútero. O pessoal diz, mas um bebezinho, você está pensando no corpo, não é? Mas a consciência não é aquele corpo. A consciência está colaborando para a modelagem daquele corpo, a formação daquele corpo. Mas a consciência é antiga e ela traz uma história. E ela entra na história daquela família porque tem uma sintonia. E daí a ancestralidade ser importante. Porque há uma sintonia. E você trabalha com isso. Então, quando o indivíduo
ele está mais liberado, ou seja, a interação dele inconsciente com o corpo e com a parte emocional é mais livre, ele entra com mais facilidade. Se não, ele precisa de um treinamento para ir se soltando. Eu precisei de 10 sessões. Né? 10. E só entrei porque a psicóloga me orientou, me ajudou. Libere a imaginação. E aí eu liberei. Aí você pode dizer, mas não é tudo imaginação? Gente, uma parte pode até ser, mas a carga emocional é o que é o importante. Então, através de uma estrutura simbólica, metafórica, vinda a carga emocional, o trabalho pode ser feito. Pode ser que venha uma situação arquetípica, mas a carga emocional estando presente, o paciente pode ser ajudado. Ou pode vir algo que algumas vezes você pode, inclusive, ir pesquisar. Então, tem pesquisas, tem livros sobre isso que eu estou falando, que vocês podem encontrar com facilidade, que eu não vou mencioná-los aqui, porque não é objetivo e já estou me delongando demais. Então, a parte racional, ela pode atrapalhar, né, pelas justificativas, pelas defesas, né, e ela pode facilitar também quando você toma a decisão de ir adiante e de se aprofundar e de soltar o emocional intuitivo. Vamos brincar. Já dizia o Winnicott que a coisa mais séria da vida é a brincadeira de criança, das crianças. Né? Brincadeira de criança é coisa séria, porque é através da brincadeira que o psiquismo ele vai se estruturando e a criança vai se desenvolvendo consciencialmente e vai amadurecendo para a vida consigo e de relação com os demais. Então, eu espero ter respondido. Né? Se ficou alguma dúvida, escreva, faça o seu comentário, que será um prazer dirimi-las. E volto a lembrar que o grupo de Bem com a Vida, ele tem exatamente esse propósito: ajudar você para que você solte, libere seu emocional intuitivo e você saia com segurança e de forma protegida dos limites da prisão que o racional vem lhe impondo e você possa estabelecer conexões com as diferentes dimensões da sua mente, do seu ser, e através disso liberar-se daquilo que o limita, bloqueia ou produz sofrimentos e poder viver melhor, uma vida mais suave, mais tranquila, mais serena. Então, um grande abraço. Vou deixar as informações nos comentários, né? Ou acompanhando este vídeo, para que você se habilite a entrar em conexão com as diferentes dimensões do seu psiquismo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Ou até quarta-feira que vem.